Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê. Você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista, como... Oh, Mentalista, aquele filme. Como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas a mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa, naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes. Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio. Para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo. Nesse momento, a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo. Você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas, de muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês até certo ponto está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende. Existem muitas coisas, se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre, mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando. É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento e então você investe sua emoção nesse pensamento. De repente esse pensamento acontece. Bum! Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção em seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Porque... Os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore. Ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo, veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas, você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre? Essa é a grande diferença.
Olá, Sadhguru. Sou eu, Mike. E boa sorte com sua viagem de moto pelos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta para você. Eu estava me perguntando sobre o ano de 2020, com todas essas coisas, sabe? Eu quero dizer, a diversidade, a divisão e todas as controvérsias com o coronavírus. Como você acha que vamos ter alguma paz nessa crise? Namaskaram, Mike. Sadhguru aqui. Eu ouvi dizer que você está treinando novamente para uma luta. Você está pronto para lutar contra o exterminador? Não leve isso a sério. Deixe-me... Está bem, sou eu, você pode ver. Nada de socos, certo? Sobre a paz, nós precisamos entender. A paz não vai acontecer na América, na África, na Índia, em lugar nenhum. A paz só pode acontecer dentro de nós. E é como tudo, em termos de experiência humana, acontece apenas de dentro de nós. Isso também é verdadeiro para a paz? Bem, uma forma de colocar isso é que toda experiência humana tem em si uma base química. Nós precisamos explorar isso, de como criar uma química de bem-aventurança. É isso que se trata o engenharia interior. Me desculpe, nós não estávamos disponíveis para ensinar a prática para você. Se você estiver interessado, eu pedirei a um dos professores para vir e lhe ensinar a prática, a qual criará uma química de tranquilidade e bem-aventurança. Esse é o único caminho para a humanidade. Se estamos à espera de que todas as situações exteriores sejam maravilhosas para nós, não, a qualquer momento elas podem mudar, como você vê agora. Mas a situação exterior não é o real. O que está acontecendo dentro de nós é que é o real. E nós podemos garantir que o que acontece dentro de nós aconteça da maneira que desejamos. Claro que, como você disse, você quer paz. Se a paz acontecer, você vai querer alegria. Se a alegria acontecer, você vai querer bem-aventurança. Se a bem-aventurança acontecer, você vai querer estados de êxtase do ser. Bem, tudo isso é possível dentro do ser humano, apenas se nós estivermos dispostos a mudar e fazer o que é necessário dentro de nós mesmos. É meu desejo e minha bênção, você deve conhecer a paz e a bem-aventurança. Tudo o que for possível fazer, nós vamos fazer para você. O convite inicial para lutar, não leve isso a sério comigo, está bem? Por favor. Tudo de bom para você, seja para o que for que você esteja treinando. É maravilhoso que nessa etapa de sua vida, você esteja voltando, ao menos por diversão, se não for pela parte da competição. É realmente ótimo que você esteja em boa forma para até mesmo fazer isso. Maravilhoso. Você deveria dar uma volta comigo, Mike. Estou explorando a América espiritual na minha moto. Viaje comigo. Você não morre em um dia. Você morre lentamente. Até a saída do Udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Suas roupas íntimas, elas devem ser queimadas. Senão, caso contrário, ele se torna uma habitação para vários tipos de forças. Namaskaram, Sadhguru. Depois que meu pai faleceu, eu ainda mantenho muitas de suas roupas. Mas eu sei que em algumas tradições você não deve guardar as roupas do falecido. Como isso deveria ser tratado? Quando você nasceu? Quando é o seu aniversário, Jim? 1º de agosto. 1º de agosto? Está perto. Você não nasceu em um dia, embora tenha um aniversário fixo. Levaram de 9 a 9 meses e meio para você nascer, não foi? Da mesma maneira, quando você não morre em um dia. Você morre lentamente. Se alguém é declarado clinicamente morto, ele ainda não morreu totalmente. Acho que já falamos sobre isso. Os 5 pranas
eles começam a se retirar lentamente em etapas. A energia da vida física, que geralmente é chamada de prana ou prana, tem 5 manifestações básicas, existem 10, mas isso vai complicar. As 5 manifestações básicas, elas são chamadas de samana, prana, udhana, apana e vyana. Digamos que se um médico estiver observando e declarar essa pessoa em um determinado momento que agora ela está morta. Nos próximos 21 a 24 minutos, o samana começará a sair. Isso significa que o samana é responsável por manter a temperatura do corpo. A primeira coisa que começa a acontecer é o corpo começa a ficar frio. A maneira tradicional de examinar se alguém está morto ou vivo é tocar seu nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Eles não examinavam os olhos e outras coisas, eles apenas examinavam o nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Então o samana sai do corpo naquele momento. Por volta de 48 a 64 minutos, sai o prana. Depois disso, entre 6 e 12 horas, o udhana sai. Até a saída do udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Mas uma vez que o udhana saiu, existe uma mínima chance, mas isso é uma chance impraticável. Tirando isso, é impossível reanimar o corpo, uma vez que o udhana tenha saído. Depois é o apana, por volta de 8 a 18 horas, ele sai. O vyana, que é a natureza conservadora do prana, começará a sair bem depois disso. Ele pode continuar saindo até 11 a 14 dias, se for uma morte normal. Aconteceu um dia, Shankaran Pillai estava vasculhando o armário e depois de algum tempo, a esposa veio e perguntou: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Não, nada, eu não estou fazendo nada, nada." A esposa disse: "Por que você está dizendo nada, nada? Estou de olho em você. Faz meia hora. Você está lendo nossa certidão de casamento? Qual é o problema?" Shankaran Pillai disse: "Eu estava procurando a data de vencimento." Então, embora possa haver uma data de vencimento para a própria morte, não se morre em um dia. É um processo lento. De fato, isso está acontecendo agora mesmo, lentamente. Ao fazer yoga, você pode estar levantando barreiras no caminho da morte, mas não bloqueando. Sim, você está fazendo yoga diariamente, colocando algumas barreiras e diminuindo a velocidade, mas sem bloquear. Então, hoje você sabe que de suas velhas roupas nós podemos tirar seu DNA. Depois que você morrer, depois de 100 anos, nós podemos te clonar. Sim? Sim ou não? Você sabia? Portanto, quem você é, pelo menos a fisicalidade de quem você é, pode ser tirada de suas roupas e nós podemos refazer você, pelo menos alguém que se pareça com você. Podemos criar o corpo. Portanto, você ainda está lá, espalhado por todo lado. Quando os yogis morrem, eles mesmos queimam a cabana em que estão vivendo. Existe uma maneira de fazer isso? Não vou lhe dizer como, porque não quero que você incendeie os alojamentos daqui. Então eles sempre põem fogo na cabana em que estão vivendo, porque não querem que nenhuma molécula de DNA fique por aí e viva, porque, de alguma forma, seu corpo físico ainda fica por aí. Se eles podem recriar seu corpo a partir disso, obviamente ele fica vagando por aí, não é mesmo? Portanto, tudo
o que eu tenha tocado, você vai querer queimar? Tudo tem que ser limpado. É por causa disso, essa é a principal razão que leva as pessoas a quererem manter seus bens físicos ao mínimo no caminho espiritual. Se você entrar no quarto de um sannyasi, você verá que haverá 3 pares de roupas bem dobradas e guardadas, apenas uma coisa para beber água, um prato para comer e apenas um único lençol para dormir, e pronto. Nenhum item extra, porque ele não quer tocar em muitas coisas no mundo, ele quer manter o mínimo possível, porque ele sabe que se ele espalhar seu corpo por todo lugar, reuni-lo e ir embora será muito difícil. É por isso que ele não forma nenhuma relação física de qualquer tipo, porque ele entende que se ele deixar seu corpo por toda parte, quando chegar o momento de recolher será extremamente difícil. As pessoas que são parte do seu corpo não estão dispostas a ir com você quando você quiser ir. Elas não irão. Todas elas vão dizer eu te amo, mas elas não irão. Então, quando alguém morre, dependendo de quem ele é, estas coisas devem ser tratadas de acordo. No mundo de hoje, quando as pessoas já reuniram roupas suficientes para 3 vidas, calçados suficientes para 10 vidas, queimar tudo isso seria puro desperdício. E de qualquer forma, seu modo de existência e a maneira como morrem é tal que, invariavelmente, elas terão que encontrar raízes nesta terra mais uma vez. Não adianta queimar tudo isso. Pelo menos aquelas peças que estão muito próximas, intimamente envolvidas com o corpo, como suas roupas íntimas e outras peças, devem ser queimadas. Devem ser queimadas. Pois, caso contrário, aquele ser não irá partir facilmente. Ele não saberá, ele não tem o discernimento para entender se deve estar aqui ou lá. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. Não há capacidade para tomada de decisão porque não há discernimento. Uma vez que o corpo se foi, a mente discricionária se foi. Portanto, não há decisão apenas por tendência. Existem muitas coisas aqui que pertencem ao corpo, que ficam por aí, particularmente nos primeiros dias. Portanto, em sua casa, se houver muitas roupas usadas, que é o problema com o mundo ocidental novamente, por causa do tipo de roupa e da estrutura da sociedade, as coisas são de uma maneira que você pode estar usando um casaco por 6 meses e ele talvez não seja lavado, sim? Você usa ele e pendura, porque é um país frio, e você talvez não transpire tanto, você usa e pendura lá. Isso não é possível na Índia. Se você usa algo, ele tem que ser lavado agora. A natureza das roupas, a atmosfera e as estruturas sociais são de tal forma, mas isso está mudando novamente lá também, porque a maioria das pessoas está usando roupas feitas na China e não mais as que são feitas na Índia. Então, o tipo de roupa que eles estão usando, naturalmente eles a usam e a penduram, eles não a usam e lavam. Todas essas coisas foram cuidadas, todos os aspectos foram tratados, mas estamos os perdendo em grande escala. Porque essas roupas são usadas repetidamente e penduradas. Na verdade, você pode experimentar. Bem, hoje os cães estão aí. Se você trouxer um cachorro da polícia, se você colocar 1000 jaquetas aqui e pedir para que ele aponte qual é a jaqueta do Jim, ele simplesmente irá apontar. Sim? Não Deus, apenas um cão. Então, obviamente, quem você é está pendurado no casaco, na jaqueta, de muitas maneiras, não é mesmo? Até mesmo um cão pode ver isso.
Então, uma vez que acontece dessa forma, quando uma pessoa parte e seu corpo fica ainda por aí em diversas formas, ela se torna uma habitação para vários tipos de forças. Não apenas pelas energias dessa pessoa que ficam por aí, mas por vários outros tipos de forças. Sua jaqueta é um corpo desocupado, de certa forma, o que não é uma boa maneira de deixá-la. Portanto, ou eles a lavam imediatamente. Na Índia, se forem roupas caras, eles irão lavar todas as roupas. Nos primeiros 10 dias ou 11 dias, eles lavarão todas as roupas e distribuirão em muitos lugares, nunca para um único lugar. Você não pega todas as suas roupas e as entrega para uma família. Você se certifica de que o casaco vai para aqui, as calças vão para lá, isso vai para ali, isso vai para lá, de modo que fiquem muito bem espalhadas para ter algum significado. A presença significativa não existirá mais. Caso contrário, todas as coisas que estão intimamente relacionadas ao corpo, basta queimar. Uma dessas coisas deve ser feita, ou você deve doá-las por todos os 50 estados, para que o velho não fique confuso sobre para onde ir, ou você deve simplesmente queimá-las. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.